mais uma live de leitura. Agora, esse dia 2 de agosto, dando continuidade à leitura anual do livro de Isaías, o profeta maior. O livro de Isaías tem 66 capítulos. Vamos avançando agora para o capítulo 28 ao capítulo 30. Mas antes disso, vamos convidar o Espírito Santo a se fazer presente nesta vida. Capítulo 28 ao capítulo 30. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por esta leitura nesse dia 2 de agosto. Que este mês será um mês de gosto e não um mês de desgosto, como alguns proclamam. Mas para nós será um mês de gosto, mês que venceremos, mês que colheremos o que plantamos, porque assim o Senhor permitiu e permitirá. Seja bem-vindo a esta leitura espírita. Então vamos lá. Pegue a sua Bíblia e abra agora no capítulo 28 de Isaías. O capítulo 28 vai falar o anúncio do castigo de Efraim e de Judá por causa da sua impenitência. Então diz assim a palavra de Deus: ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil. Vale dos vencidos do vinho? Uma pergunta, uma exclamação. Dos vencidos do vinho. Eis que o Senhor mandará um nome valente e poderoso, como uma queda de saraiva, uma tormenta de destruição, e como uma tempestade de impetuosas águas que transbordam violentamente a derribar a porta. A coroa de soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés, e a flor caída do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça dos férteis, falecerá como um figo antes do verão, que vendo alguém e tendo-o ainda na mão, o engole. Naquele dia o Senhor dos exércitos será por coroa gloriosa e por grinalda formosa para os restantes do seu povo, e será espírito de juízo para o que se assenta a julgar, e por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. Mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos do vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo, porque todas as suas mesas estão cheias de nome e de imundícia. Não há nenhum lugar a quem, pois, se ensinaria a ciência, e a quem se daria a entender que se oculta. É desmamado e é arrancado dos seios, porque é mandamento sobre mandamento, mandamento mais mandamento, regra sobre regra, regras e mais regras, um pouco aqui, um pouco ali, pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará este povo. Ao que disse: este é o descanso, dá descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois,
a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, e mais mandamento sobre mandamento, regras sobre regra, e regras e mais regras, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem e sejam presos. Ouve, pois, a palavra do Senhor, homens, escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis, fizemos concerto com a morte e com o inferno, fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu acertei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não se apressa, e regrarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio na mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. E vosso concerto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá. Quando o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimidos por ele. Desde que comece a passar, vos arrebatará, porque todas as manhãs passará, e todos os dias, e todas as noites, e será que somente o ouvir tal notícia causará grande turbação, porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele, porque o Senhor se levantará como no monte de Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Agora, pois, não mais escarneçais, para que vossas ligaduras se não façam mais fortes, porque já ouvi o Senhor Jeová dos exércitos falar de uma destruição, e esta já está determinada sobre toda a terra. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, entendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura, lavra todo dia o lavrador para semear, ou abre e exterroa todo dia a sua terra. Não é antes assim, quando já tem gradado a sua superfície, então espalha nela ervilhaca, e semeia corrinhos, ou lança nela do melhor trigo, ou cevada escolhida, ou centeio, cada qual no seu lugar. O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que é de fazer, porque a ervilhaca não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre os caminhos passa a roda de massa, como a vara, se sacode a ervilhaca e os corrinhos com um pedaço de pau. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, e nem se esmiuça com as rodas do seu carro, e nem se quebra com os seus cavalos. Até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em honra. Então, aqui o que ele está falando é que há muitos conceitos, muitas regras, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Ou seja, o Espírito Santo hoje dificilmente ele dirige um culto. É muito difícil. Porque antes de começar o culto, os que vão falar algo já diz, traz minha programação do culto, traz a liturgia do culto, traz o que vai ser dito no culto, traz a pessoa que vai dirigir. Não é dessa forma, irmãos. Não é dessa forma. Quem tem que dirigir o culto é o Espírito Santo. Ele é o dono do culto. Ele é o dono da igreja. Amém? Então que devemos ter mais fé. Porque sem fé é possível agradar a Deus. Capítulo 29.
Profecia contra Judá infiel, promessa de livramento. Ai de Ariel, da cidade de Ariel, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano, e suceda suas festas. Contudo, porei a Ariel em aperto. Haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel. Porque te cercarei com o meu arraial, te sitiarei com baluartes, e levantarei trincheiras contra ti. Então serás abatida, falarás de debaixo da terra, e a tua fala desde o pó será fraca. E será sua voz debaixo da terra como a de um feiticeiro, e a tua fala assobiará desde o pó. E a multidão dos teus inimigos será como o pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a tragana que passa. Em um momento repentino, isso acontecerá. O seu exército será visitado por trovões, e com terremotos e grande ruído, e com tufão de vento e tempestade, e labareda de fogo consumidor. E como um sonho e uma visão na noite, será multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejarem contra ela e contra os seus muros a puserem a terra. Será também como um faminto que sonha, que está comendo, mas acordando sente a sua alma vazia, ou como um sequioso que sonha que está bebendo, mas acordando, eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma tem sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Tardai e maravilhai-vos, folgai e clamai. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam titubeando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fecha os vossos olhos, os profetas, e vendo os vossos líderes, os videntes. Porque toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, ora, lê isto. E ele dirá, não posso, porque está selado. Então dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, ora, lê isto. E ele dirá, não sei ler. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca, que esse povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que foi instruído. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e não assombra, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, fazem suas obras às escuras e dizem, quem nos vê e quem nos conhece. Vós tudo perverteis, como se um oleiro fosse ao mar, e a obra dissesse do seu artifício, como ele fez, e vaso formado dissesse do seu oleiro, nada sabe. Porventura, não se converterá o Líbano em um breve momento em campo fértil. O campo fértil não se reputará para o nosso. E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas, as verão os olhos dos cegos. Os mansos estarão regozidos sobre regozijo no Senhor. Os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Porque o tirano é reduzido a nada, e se consome o escarnecedor,
E todos os que se dão à iniquidade são desarraigados. Os que fazem culpado ao homem em uma causa, os que armam laços ao que repreende na porta, os que põem de parte justo sem motivo. Portanto, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão acerca da casa de Jacó. Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descorará a sua face. Mas quando vir a seus filhos, a obra das minhas mãos no meio dele, santificaram o nome, santificaram o santo de Jacó, temerão ao Deus de Israel. Os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. Capítulo 30. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que descem ao Egito sem perguntarem a minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão, que os seus príncipes estão zoando, e os seus embaixadores chegaram a arranhas. Eles se envergonharão de um povo que de nada lhe servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio. Peso dos animais do sul, para a terra de aflição e de angústia, de onde vem a leoa, o leão, basilisco, e a aspe de ardente voadora. Levarão as coisas de jumentinhos às suas fazendas, e sobre as cócoras de camelos os seus tesouros ao povo que de nada lhes aproveitará. Porque o Egito os ajudará em vão e para nenhum fim. Pelo que clamei acerca disto, por estarem quietos, estará sua força. Vai, pois agora escreve isto em uma tábua perante eles, e aponta-o em um livro, para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre perpetuamente. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejais, aos profetas, não profetizeis. Para nós, o que é reto, dizemos coisas aprazíveis, e tende para nós enganadoras lisonjas. Desviados do caminho, apartados da vereda, fazendo que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. Pelo que assim diz o Santo de Israel, visto que rejeitais esta palavra e confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estimais. Por isso, esta maldade vos será como a parede fendida, que já forma barriga desde o mais alto sítio, cuja queda virá subitamente em um momento. Ele o quebrará como se quebra o vaso de oleiro, e quebrando não se compadecerá, não se achará entre os seus pedaços um que sirva para tomar fogo do lar ou tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos convertendes e em repousardes, estaria a vossa salvação, no sossego e na confiança, estaria a vossa força. Mas não a quisestes, mas dizeis: não, antes sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Por isso os vossos perseguidores serão ligeiros. 1000 homens fugirão ao grito de um, e ao grito de 5, todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cume do monte, e como a bandeira do outeiro. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós. Por isso será exalçado para se compadecer de vós. Porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Porque o povo habitará em Sião, Jerusalém, não chorarás mais.
certamente se compadecerá de ti, voz, o teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto, mas os teus instrutores nunca mais fugirão de ti. Como voando com asas antes, os teus olhos verão a todos os teus mestres, e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviar-te, nem para a direita, nem para a esquerda, e terás por contaminadas as coberturas das tuas esculturas de prata, e a coberta das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas: fora daqui. Então te dará chuva sobre a semente em que semeares a terra, como também toda a novidade da terra, e esta será fértil e cheia. Naquele dia o teu gado pastará em lugares largos de pasto, e os bois e os jumentos que lavram a terra comerão grão puro, que for padejado com a pá e cirandado com a ciranda. E haverá em todo o monte alto e em todo o outeiro elevado ribeiros de correntes de água no dia da grande matança, quando caírem as torres. E será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior como a luz de 7 dias. No dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Eis que o nome do Senhor vem de longe, adentro, na sua ira e lançando espessa fumaça. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como o fogo consumidor, e a sua respiração é como o ribeiro transbordando, que chega até o pescoço, para peneirar as nações com peneira de vaidade, e um freio de fazer errar estará nas queixadas dos povos. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração como a daquela que sai tocando pífano para vir ao monte do Senhor, rocha de Israel. E o Senhor fará ouvir a glória da sua voz, e fará ver o abaixamento do seu braço, com indignação de ira, e a labareda do seu fogo consumidor, e raios, e dilúvio, e pedra de saraiva. Porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Assíria, que feriu com a vara, e a cada pancada do bordão do juízo que o Senhor der, haverá tamborins e harpas, e com combate de agitação combaterá contra eles. Porque uma fogueira está preparada desde ontem, sim, está preparada para o rei. Ele a fez profunda e larga, e sua pilha é fogo, e tem muita lenha. O assopro do Senhor como torrente de enxofre, e acenderá. Aleluia. Então, a gente finaliza aqui essa leitura nesse dia 2 de agosto, do 28 ao 30. Vamos prosseguir nos demais dias da nossa leitura anual. Mas antes disso, vamos fazer a nossa oração final, agradecendo e lute em oração por muita fé nas orações dos salmos. Procure meditar nas orações dos salmos. Os salmos tem muita oração, para você lutar contra a inveja, porque a inveja é um mal que assola hoje qualquer pessoa, seja salva, seja não salva. Ela assola, destrói tudo, destrói plano, destrói propósito, destrói família. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por esta palavra. Livre Espírito Santo, cada um de nós, do efeito da inveja, da língua fofoqueira, do mal olhado, aqueles mentirosos, dos caluniadores, daqueles que armam laços contra nós. Nos livra deste Senhor.
afasta destes. Ensina-nos a escolher a quem devemos confiar. E somente o Senhor pode colocar pessoas certas no nosso caminho para somar conosco, para crescimento, para gerar mais fé no Senhor. Uma das pessoas que nós temos hoje, Deus, de confiança, é o Teu Espírito Santo. Ele sim é o nosso amigo e conselheiro nessa nova vida. Muito obrigado, Espírito Santo, que o Senhor guarde todos que irão alcançar esta live, que irão ler conosco essa leitura, compartilhar, se inscrever no canal. Vamos alcançar aí, em nome de Jesus, o 1000 inscritos, antes de finalizar este ano de 2025. Pois esta é a propósito e a meta que vamos alcançar.